Olá, servidoras e servidores, aqui é o Wellington. Opa, aqui é o Juninho, Cindy Nerd na área mais uma vez, trazendo muito conteúdo, muita diversão e muito entretenimento para você, trabalhador e trabalhadora. Isso aí, antes de começar, roda a vinheta. Voltamos, Juninho, vamos lá. Hoje vamos falar do que, Juninho? Hoje a gente vai falar de filme, hoje a gente vai falar de terror, hoje a gente vai falar de medo. Hoje a gente vai falar do quê? Da franquia Invocação do Mal. Invocação do Mal. Essa franquia que já caiu no gosto das pessoas, caiu no gosto dos brasileiros também. Principalmente. O filme, toda vez que lança um filme da Invocação do Mal aqui... Assistiu todos? Na verdade eu assisti os Invocações do Mal, porque tem os filmes da Invocação do Mal e os spin-offs. Isso. Os filmes da Invocação do Mal são Invocação do Mal 1, 2 e 3. E os spin-offs? E tem os spin-offs, que Annabelle 1, 2 e 3. E a Maldição da Chorona e a Freira. Exatamente. Isso daí é uma ordem cronológica, mas... se você se interessou, vai dar uma olhada porque vale muito a pena. Mas hoje aqui o foco é Invocação do Mal. Vamos lá. Invocação do Mal 1. A Invocação do Mal 1 basicamente conta a história de uma família que comprou uma casa, né? E eventos... 1971. 1971. E começam a acontecer alguns incidentes estranhos na casa. Muito bem, trata-se aí de uma família, né? Um pai e uma mãe com 5 filhas. Que vão morar numa casa mal assombrada, né? Tratava-se de uma casa aí de um antigo casal, o primeiro casal que foi dono, e a mãe acabou matando um bebezinho de 7 dias e se enforcando na árvore em frente à casa, Júnior. Meu Deus. E aí amaldiçoou aquela casa, que todo mundo que fosse morar ali não teria paz. E consequentemente outras famílias foram indo para lá e por último essa família aí com as suas 5 filhas e acabou gerando toda essa história. E aí, o foco dessa história vem agora, que são Ed e Lorraine. Ed e Lorraine? Warren. Isso aí. É bem difícil. Então, nesse momento, né, da história, que o Ed e Lorraine Warren, que são os protagonistas da franquia Invocação do Mal, são introduzidos a gente, que são traduzidos ao público. Isso mesmo. Que é um casal de Só lembrando que é baseado em fatos reais. Sim, né? exatamente. Alguns fatos são baseados em fatos reais. Eles são um casal de parapsicólogos aí, eles tiveram no hype, principalmente entre os anos 70 e 80, e acabaram voltando aí à evidência por conta da franquia Invocação do Mal. Inclusive, o negócio acabou fazendo tanto sucesso que os filmes sobre o casal Warren... Mas eles tinham um nome diferente, era demonologista, alguma coisa referente a isso. A Lorraine tinha premonições. Sim, né? Exatamente. É que, na verdade, eles... Parapsicólogo a gente gosta de dar esse nome. Existem os parapsicólogos, inclusive tem um parapsicólogo brasileiro que era muito conhecido, que era o Padre Quevedo. Sim. O Padre Quevedo, ele era um parapsicólogo que o grande foco do trabalho dele, inclusive, era desvendar fenômenos sobrenaturais. Invocação do Mal fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que acabou gerando outras sequências, como, por exemplo, Invocação do Mal 2. A história do filme se passa em 1977, né, Júnior? Só que ele já não se passa nos Estados Unidos. Acontece na Inglaterra, né, onde tem uma mãe de 5 filhos, né, Peg. Isso, o nome dela é Peg. Peg, né, passando numa situação de pobreza, foi abandonada pelo marido, e acaba que... acontecendo algumas situações meio diferenciadas ali na sua casa, né? O antigo dono, chamava Bill, e acaba sendo foco de estar assustando ali aquele ambiente e tudo mais, acaba acontecendo alguns fenômenos sobrenaturais. Só que desta vez, Júnior, Lorraine e Ed não são os primeiros a chegar lá, né? Quem são? Então, o primeiro a chegar lá na verdade, não é que ele é um parapsicólogo, na verdade ele é um pesquisador psíquico chamado Maurice Gross. Ele era um pesquisador psíquico daquela época, né? E por ficar sabendo dos incidentes daquela casa, ele acabou fazendo uma visita à casa e tudo mais. E mais para frente, que o casal Warren entra na jogada. Pelo menos no filme foi assim. E daí
Com o auxílio do casal Warren, no filme, a família acaba lidando com os problemas daquela casa, com os fenômenos paranormais que estavam acontecendo, como colher entortando, barulho de coisa batendo, criança voando. Mas, Júnior, eu sei que você pesquisou sobre isso, e essa Invocação do Mal 2 fala muito sobre isso, sobre as semelhanças entre os fatos reais e os fatos que não são reais. Fala pra gente. Inclusive, o Invocação do Mal 2, ele é muito pautado na questão das polêmicas do casal Warren. Porque muitos cientistas que deslegitimavam o trabalho deles, eles tratavam como se fosse um insulto à ciência e à pesquisa científica. Você dá credibilidade a fenômenos paranormais que não podem ser explicados pela ciência. E nesse filme, ele é interessante porque tem cenas, inclusive, do casal Warren sendo sabatinado sobre o trabalho deles, sendo a questão das provas, das evidências sendo questionadas. E nesse caso... Durante os filmes mesmo, Júnior, eles colocam muitas situações que para poder exercer determinada conduta, eles precisam de provas para estar levando para a igreja, né? Exatamente. Para poder fazer determinados procedimentos de rituais, vamos dizer. Exatamente. E no Invocação do Mal 2, uma coisa interessante é que, aí trazendo para a vida real, como foi a história real, anos depois o Maurice Grosse, ele foi entrevistado e perguntaram para ele sobre esse caso, que na verdade o caso real ele não foi assumido pelo casal Warren, ele foi assumido pelo Maurice Grosse. O casal Warren ele chegou a fazer uma visita àquela casa, mas... Vamos dividir a fama com os europeus, né? Exatamente. Só que, na verdade, o Maurice Grosse lidou com os acontecimentos e vários incidentes ali, nessa entrevista, ele desmentiu. Por exemplo, durante a investigação que ele fez na casa, ele pegou vários momentos das próprias crianças dobrando os talheres, sim, das próprias crianças batendo nas Tem coisas. Tem cenas desse tipo durante o filme, sim, né? Desmistificando os acontecimentos da casa. Exatamente. Por exemplo, a questão da criança levitando, que inclusive chegou, supostamente levitando, que chegou a ser fotografada, na verdade foi uma foto que foi tirada da criança pulando. Claramente a própria posição que a criança se encontra levitando, dá para ver que ela se impulsionou para cima. Sim. E, inclusive, tem um suposto incidente de possessão, né, nesse caso, da criança. Sim. Só que depois, segundo o Dr. Maurice Grosse, a fita com a gravação foi analisada e repararam que, apesar da voz da criança estar mais grossa, estar se utilizando de alguma técnica para engrossar a voz, a dicção ainda era de uma criança. Puxa vida, hein? Ou seja, ela... Sendo verdade, eu não quero distância, Júnior. Sim, mas o que eu digo a gente tem que entender que o filme ele tem uma liberdade criativa para fazer as coisas. Mas eu quero acrescentar, antes de mais nada, é muito rápido aqui, que é muito interessante, antes de assistir esse filme também, tem o spin-off, que é a Freira, né, que tem situações que vai ajudar a compreensão desse filme aí. Não é necessário, né, mas é interessante. Vale a pena assistir. Não estraga a experiência, mas vale a pena assistir. Invocação do Mal 3. Invocação do Mal 3, esse filme muito legal. Se passa em 81, um ano antes de eu nascer, mas ele já é nos Estados Unidos, né? Sim, foi lançado esse ano. Ele basicamente conta a história do Arne Johnson. Inclusive o caso do Arne Johnson, ele ficou conhecido como o primeiro caso de homicídio por possessão demoníaca. E o filme ele começa com o exorcismo do menino David Glatzel. Nesse caso, o rapaz aí é cunhadinho, né? Cunhado do garoto. Ele era um agregado da família. Sim, tava ali. Ele era agregado da família. É uma cena chocante. É interessante você falar isso daí, porque é uma cena chocante, porque enquanto o menino está possuído, o rapaz ele chega e pede para o demônio que está dentro da criança, saia, venha para mim, né? Sim. E é o que acontece, é chocante. E nessa história, o casal Warren, eles realmente participaram do exorcismo do David Glatzel. Sim. Segundo a história, em um dado momento do exorcismo, o Arne Johnson, não suportando ver o menino naquela situação, ele pede para o demônio, para a criatura que está fazendo possessão no menino, entrar no corpo dele. Não me recordo o nome do demônio.
Mas, não, enfim, é que na verdade... são tantos demônios, são tantos nomes. É que na verdade esse filme é interessante porque não é um demônio. Segundo os documentos do casal Warren daquela época... Como se já não se bastasse... Exato, e as alegações que eles fizeram à imprensa, segundo eles, né, nesse exorcismo, na verdade, o que tinha dentro do David Glatzel era em torno de 43 demônios. Você é doido! Ou seja, e daí o que acontece? O Arne Johnson, ele supostamente é possuído, e daí em um almoço que ele estava fazendo com a namorada mais um amigo, ele tem um surto, e ele começa a discutir com o amigo, dele saca um canivete e desfere várias facadas no amigo, levando o amigo a óbito. E o Arne, ele foi encontrado depois, com a roupa toda suja de sangue, cerca de 3 quilômetros. É semelhante com a cena do filme? Essa é a história real. Ah, sim, sim. Então, a cena do filme, ele sai, né, andando, o policial... não entendendo o que está acontecendo, até chama ele, aí ele vê, realmente está todo ensanguentado. E o que é mais interessante disso tudo, que no decorrer dessa história aí, né, a moça ainda continua com ele, né, não abandona ele, né? Inclusive, chegaremos na história da moça, porque o Arne, ele foi preso, e nos registros criminais, ele realmente alega que ele não tinha memória do que ele fez, que foi como uma parte apagada da vida dele. Caramba. E que ele acabou assassinando um amigo. Na verdade, ele ficou sabendo que assassinou um amigo quando ele chega na prisão. Essa é a história. E daí, no filme acabam descobrindo que suposta possessão se trata de um culto antigo que tinha ali naquela região. E assim, vale muito a pena assistir porque é um filme que tem vários momentos das autoridades questionando a atuação do casal Warren, questionando o caso, por mais que tenha os momentos fantásticos, os momentos fantasiosos, os personagens fictícios, é um filme assim que mais se aproxima da realidade dos fatos. Tanto é que no final de cada filme apresenta ali sempre fotos verídicas do casal, né? Do casal, de quem participou daquelas situações e tudo mais. Sim. Fotos que a gente estava falando do 2, né? Da Invocação do Mal, daquelas situações ali e tudo mais. E agora vamos aos fatos verídicos. Vai lá. Mais fatos verídicos relacionados ao filme. Em 2007, iriam lançar um livro sobre o caso do Arne Johnson, que inclusive é conhecido como o primeiro caso de homicídio sob possessão a ir para um tribunal. E um dos personagens, uma das pessoas que era para ter no filme, não teve, que é o Carl Glatzel Jr., que é irmão do David Glatzel, que é o menininho que foi exorcizado. Por que o Carl ele foi retirado da história? Porque o Carl, à época do lançamento do livro, ele queria embargar isso, porque ele dizia que era uma mentira, que a possessão era uma mentira inventada pelo casal Warren para ganhar fama e dinheiro na época às custas da família dele. Ou seja, existe muita controvérsia ainda sobre a atuação do casal Warren. E uma coisa interessante sobre a Invocação do Mal 3 é que realmente a questão da possessão, por ter ganhado toda a publicidade que ganhou, por ter ganhado toda a relevância que ganhou, por até em alguns momentos ter virado piada, no fim das contas Mas eu acredito que a Ed Lorraine sustentava a casa deles com isso, né? Exatamente. Eu nunca vi eles trabalhando de outra coisa durante o filme todo. O Arne, no fim, ele pegou uma pena de 20 anos por homicídio culposo. Puxa vida. Homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. E ainda ele chegou a se casar na prisão, acabou sendo absolvido, libertado. Não, absolvido não, né? Foi libertado por bom comportamento, depois de cumprir 5 anos de pena por bom comportamento. Pelo menos isso, né? Ou seja, assim, é controverso. São filmes muito, muito divertidos assim de assistir. Bom, levando em consideração, o Júnior, toda essa passada que a gente deu, o que a gente pode dizer a princípio é que toda essa história ela começa em 1950, né? Sim. E termina até hoje, né? Invocação do Mal 3 em 1981. Exatamente. Todas essas histórias entrelaçadas que se juntam, se ligam, estão passando nesse período de tempo aí.
Tem mais alguma situação para colocar, Júnior? Invocação do mal? Eu acho que não. Acho que agora cabe a você, espectador, você que está assistindo esse programa, assista os filmes. Manda uma perguntinha pra gente. Manda uma perguntinha, fala o que achou do filme. Como é que é o WhatsApp? 991251554? Exatamente. Tá aqui embaixo para vocês. Manda sua sugestão, manda sua pergunta, manda seu xingamento. Cindy Nerd tá aqui para isso. Exatamente. Tudo de bom. Um ótimo fim de semana para vocês. Até semana que vem. Tudo de bom. Até semana que vem.